Então, meu nome é Ademir Pestana, sou vereador do PSDB e sou o líder da bancada também do mesmo partido PSDB na Câmara de Santos. Com relação à vinda aqui dos artistas na Câmara de Santos, eu acho que fizeram isso corretamente, que isso aqui é a casa de ressonância da população, né? Eu acho que o artista, às vezes, ele é mal interpretado, né? Porque ele precisa, através da sua arte, né, ele provocar a discussão, ele provocar uma manifestação de reflexão nas pessoas. E, às vezes, há alguns equívocos, né? Mas o lugar que vieram é certo, né? Foi muito interessante, né? Eu mesmo estou me inteirando melhor sobre esse assunto para poder fazer a defesa com mais convicção sobre esse fato, né? O que nós queremos é uma liberdade, a democracia, o direito da expressão, como temos nós, vereadores, na casa e na nossa cidade. Por que não o artista? O artista tem esse direito, ele é uma pessoa preparada para isso, para interpretações e provocar as pessoas de uma forma que ele se preparou. Então, é mais ou menos essas colocações de momento, né? E parabéns a todos por ter vindo aqui, né, na Câmara de Santos. E aqui é o caminho para que a gente procure o entendimento, procure a lucidez com relação ao raciocínio dessas posições antagônicas e, às vezes, mal interpretadas. Só mais uma pergunta. A praça pública é pública? É claro, a praça pública é tão pública como o céu é do Condor, né? Então, ali é o lugar certo para as manifestações. Adilson Júnior, vereador pelo PTB. Sim, se me pergunta a minha opinião, acho que para a gente tecer uma opinião precisa de fato conhecer a fundo e apurar a questão dos fatos, para depois você conseguir ter um objetivo de uma opinião formada, né? Para tanto, eu ainda não tenho esta opinião, conheço a manifestação cultural que teve e tal, que é legítima, mas além disso, não conheço o que aconteceu naquele dia, para ter gerado, já visto ela já ter feito outras apresentações da mesma forma, então houve algum elemento ou algo que aconteceu, que rolou naquele dia que eu desconheço. Então eu prefiro primeiro analisar de fato o que houve aquele dia para ter gerado essa confusão, para ter gerado essa ação e depois tecer uma opinião. E só mais uma pergunta. A praça pública é pública? Ela é pública, eu acho que toda praça, já diz o nome, que é pública, né? Mas como tudo público também deve ter algumas regras, né? Princípios e direito do ir e vir, ou seja, para todos os lados, né? Para quem usufrui e para quem deve proteger ou zelar o que vale. Mas, objetivamente, a praça é pública, claro. Meu nome é Carlos Teixeira Filho, vereador da Câmara de Santos. A gente acompanhou pelos noticiários essa arbitrariedade, né, praticada. Eu acho que a livre expressão e o teatro, e aqui nós valorizamos bastante, apesar de ter se manifestado o Caio, no sentido de que a nossa cidade é uma cidade já demonstrando que não é democrática, eu acredito que a nossa cidade continua democrática. E eu acho que também essa manifestação cultural é uma das manifestações melhores que nós temos na cidade. Agora, nós precisamos mandar apurar a questão da arbitrariedade que foi praticada, o porquê que foi feito, se teve alguns abusos, quais são os abusos, mas não dessa forma que foi conduzido o processo. Só mais uma pergunta. A praça pública é pública? Não, a praça é pública, mas você tem uma comunicação ao governo municipal, porque apesar de ser pública e o uso é constitucional, né, o artigo 5º ele autoriza a você fazer o uso de espaços públicos. Apenas uma comunicação de que o evento vai acontecer sem problema de coibir, né, essa prática. Então a praça é pública, é de uso da população de maneira geral, apenas uma comunicação. Eu espero. Conforme foi falado aqui, que essa obra, né, foi também financiada pelo governo do estado, né, eu acredito que tenha sido comunicado ao poder público para que esse evento pudesse ser realizado. A gente conhece a trupe há muito tempo, já faz um trabalho exemplar na questão da cultura da cidade. O que ficou ocorrendo nesses últimos dias aqui, na questão da trupe, praticamente uma prática antidemocrática. Praticamente a gente viu
cenas do anos de chumbo do Brasil, em 64, quando ninguém poderia fazer nada, e a trupe praticamente foi tirando o direito, não só da trupe, do cidadão santista de ver o espetáculo que ele estava apresentando. Eu acho que ninguém pode tirar esse direito da trupe e de nenhuma peça teatral. Nós precisamos realmente estar junto com a trupe, apoiamos a trupe e tem apoio aos movimentos sociais, ao movimento sindical, para que nós possamos sempre garantir nosso direito de liberdade de expressão e a democracia no nosso país, começando pela nossa cidade. Só mais uma pergunta, a praça pública é pública? Praça pública é pública, justamente, para poder ter manifestações públicas, manifestações não só teatrais, sindicais, manifestações de apoio e até mesmo contraditório, porque isso faz parte do processo democrático do nosso país. Meu nome é Igor Martins de Mello, sou professor e vereador pelo PSB, aqui na Câmara de Santos. Em relação ao ocorrido na Praça dos Andradas no último dia 30 de outubro, acredito que tenha havido um pouco de abuso de autoridade da Polícia Militar, de exagero de alguns PMs, em relação à peça apresentada e à prisão posterior do artista, o Caio. Eu já tinha visto a peça, não vi absolutamente nada de alarmante, e em relação ao momento atual, não acho justa a censura e a repressão empreendida pelo Estado. Era uma peça, por ironia, patrocinada com verba pública estadual, então achei uma série de incoerências e de abusos de autoridade. Em pleno século XXI, você retroceder aos anos de chumbo, onde a censura era extremamente unilateral, era violenta, era abusiva, é voltar ao que nós nunca queremos que retorne, aquele momento horroroso na política e na história nacional. Então eu fiquei solidário ao grupo, fiquei solidário aos artistas, porque acredito que tenha havido ali uma repressão sem sentido algum, uma violência, um abuso de autoridade. Só mais uma pergunta, a praça pública é pública? Deveria ser, mas ela não é do Estado. E sendo do Estado, nem sempre é pública. O que se entende por público é muito diferente de Estado. O Estado, ele regulamenta, ele tem regramentos, ele tem algumas restrições ao uso e à utilização dos espaços públicos. Por isso que ela não é, rigorosamente falando, pública. Olá, sou o professor Kenny, vereador da Câmara de Santos e vice-presidente da mesa diretora. Sobre o ocorrido, realmente foi lamentável. Acho que o direito de se expressar, a liberdade de expressão, consta na Constituição Federal e é um direito de todos. Até por isso que nós, políticos, lutamos, pela democracia. Então, independente do gosto das pessoas, se são favoráveis ou não ao assunto abordado pela peça, se nós formos analisar todos os conteúdos artísticos no Brasil, a gente volta àquela época da década de 60, onde tudo tinha que passar por uma censura prévia, desde música, filmes e assim por diante. Então é realmente lamentável. E só mais uma pergunta, a praça pública é pública? Sim, eu sou a favor de nós temos artes em todos os locais. Eu acho que a arte ela tem que ser difundida, divulgada. Eu acho que a política hoje em dia está como ela está, a situação do país está como ela está, por falta de cultura mesmo, E a falta de cultura leva a, vamos dizer assim, leva à própria irracionalidade, leva a falta de conhecimento e acaba elegendo cada vez políticos ainda piores, por falta de conhecimento e falta de cultura. Não, mas a praça pública é pública? Eu acredito que sim, tem que ser. Se não for pública, alguma coisa está errada, Senão ela não deveria se chamar praça pública, sim praça privada, Em princípio, no primeiro ato, quando a polícia foi lá e interrompeu a peça, evidentemente todos nós achamos que realmente foi uma afronta com relação aos símbolos nacionais. Mas após a explicação do Caio, tendo em vista que era uma peça, como foi feito também depois uma analogia com o filme Tropa de Elite e outros filmes até, House of Cards, a bandeira invertida,
por ser tipo um filme, uma peça, é cabível algumas coisas por ser um filme ou uma peça. Aí ficou bem melhor a conotação. Mas, em princípio, quando todo mundo observou os símbolos, a bandeira invertida de cabeça para baixo, realmente a interpretação seria uma afronta com relação a nós sermos brasileiros, aos símbolos nacionais que representam o país. Com relação à bandeira que foi colocada por algum de vocês estarem em outras situações, como já tentaram pessoas andar com a bandeira nas costas, em Copa do Mundo, em Olimpíada, nós até respeitamos a brasilidade e o fato de ser o patriotismo ali. Não vejo nada de errado. Apenas, de repente, em algumas peças íntimas tentaram colocar bandeira, outras coisas, a gente até um pouco não muito legal isso. Mas a explicação do Caio, a versão de vocês, houve agora realmente um outro quadro, uma outra posição, onde nós passamos a entender, tanto é que nós deixamos até ele falar. Mas eu acho que já é um assunto que já virou a página, mas, ao mesmo tempo, cabe para nós uma boa reflexão com relação às peças teatrais, com relação aos filmes, a verba que o governo estadual mandou. Então, eu acho que houve realmente ali alguma coisa que houve uma má interpretação, eu creio que já foi solucionado, mas agora se houve um exagero, uma truculência com relação à polícia, eu acho que isso depois deve haver uma retratação. Mas, depois de todo esse quadro esclarecido, nós falamos, o Sérgio falou, vocês falaram, eu acho que agora temos que colocar um ponto final. Parabéns para vocês. A praça pública é pública? Em princípio, sim. Evidentemente que ali pode haver as manifestações. Existem alguns atos que deveriam ser comunicados, no caso, a autoridade maior, que seria o prefeito, com antecedência, como qualquer evento que é feito, que abrange o público, teria que ter diário oficial, tem que ser informado antes, para as pessoas não serem pegas de surpresa. Se teve toda essa tramitação, evidentemente já passa a se tornar pública e é para todo mundo assistir, como acontece vários atos durante o calendário que existe no município, onde são feitos eventos em toda a praça pública, na praia, todo lugar, desde que com conscientização, autorização e informação antecipada, para que a polícia, CT, Secretaria de Saúde possa dar todo o suporte para o público que estiver naquele evento, naquele local. Se for avisado, então... Não, eu acho que deve ser, porque a praça é pública. Alguém pode fazer até um ato momentâneo, sim, mas se acontecer alguma coisa, algum problema, então realmente não estava autorizado, vai se gerar um problema para quem estava responsável por aquele ato. Mas quando vem com antecedência, com informações, até com relação à verba que foi aprovada do governo estadual, eu acho que está legal. Eu acho que foi uma questão de interpretação com relação aos símbolos nacionais. Mediante a explicação que foi feita hoje, eu acho que já botar um ponto final e acabou. Olha, eu acho que principalmente o esclarecimento por parte de quem acabou tendo uma represália, né? O que eu penso pessoalmente, eu acho que a liberdade de expressão ela deve ser preservada no nosso país. A gente vive um Estado democrático em que todos devem ter direito, principalmente os artistas, quando acabam tendo as suas peças aprovadas para fazer a apresentação na nossa cidade. Infelizmente, a gente teve alguns momentos de intolerância, eu acho que os fatos estão começando a ser colocados. Eu, de maneira nenhuma, me posiciono contra a manifestação, a livre expressão. Ao contrário, eu acho que, enquanto legisladores aqui, a gente deve apurar o que aconteceu, principalmente em relação aos decretos que normatizam a livre manifestação na nossa cidade. Foi citado um decreto, realmente é verdade, um decreto que foi feito em determinado momento pelo governo, em função dos acontecimentos em Santa Maria, incluiu as manifestações em espaços públicos, e aí englobam as praças e as ocorrências que foram citadas aqui pela trupe, pelo grupo de artistas. Em relação às questões da Polícia Militar, da forma como foi feita a abordagem, eu acho que deve ser apurado. O Estado de Direito, dentro da democracia, leva a essas situações. Se teve algum abuso, deve ser apurado pela Corregedoria da Polícia Militar, mas de maneira nenhuma, dentro de uma democracia, a gente deve excluir o Estado de Direito. O Estado de Direito ele é preservado exatamente pelas seguranças públicas, pelas políticas de segurança pública, que ao contrário do que muitas vezes
possa se pensar não deve ser militarizada. A segurança pública deve ser dotada do seu aspecto de hierarquia, de força pública para conter qualquer situação irregular dentro de um Estado democrático de direito. No entanto, a truculência jamais deve imperar, deve fazer parte dessa organização da ordem dentro de uma sociedade. Então, eu vejo assim, que a gente deve apurar dentro das nossas responsabilidades aqui da Câmara Municipal, principalmente em relação às legislações que devem ser incentivadas de ocupação de espaços públicos, as praças principalmente. Melhor a gente ter a praça ocupada por manifestações culturais do que com drogadição, com abandono por parte do nosso governo. Então, eu vou atuar nesse sentido, de que as nossas praças sejam ocupadas da melhor forma, com a cultura, com o esporte, para que a gente evite equívocos por parte da fiscalização e que levam, por exemplo, a um conflito que nada acrescenta para a sociedade. Só uma pergunta, a praça pública é pública? Ela é pública e ela deve ser regulamentada o seu uso. No meu entender, no Estado democrático de direito, nós devemos regulamentá-la. O uso pelo cidadão comum não há problema nenhum, mas o uso com o objetivo de juntar muitas pessoas para que não haja prejuízo de outras deve ser normatizada. Essa legislação se faz no município através da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é uma matéria que a gente está para votar. E o Código de Postura também é uma matéria que a gente deve votar e a sociedade deve se apropriar para que seja a melhor forma utilizada os espaços públicos. A agressão sofrida na Praça dos Andradas, há poucos dias atrás, pela trupe Olho da Rua, quando encenavam no espaço público a peça Blitz, é inacreditavelmente fascista. Mais ainda, como deputado estadual, esta mesma peça, que todos sabem, foi bancada financeiramente pelo governo do estado, o mesmo que comanda esta polícia tão truculenta, nós fizemos na Praça Mauá uma encenação com a mesma peça cerca de 3 anos atrás, em louvor ao Dia das Mães de Maio, onde nós, mais uma vez, marcávamos a resistência pela morte de 600 jovens no litoral de São Paulo, dos quais 400 só na nossa região. Muito grave. Essa peça, então, foi encenada nessa época, mas ela também já tinha sido encenada na 12ª edição do Curta Santos. A mesma peça, a maioria dos mesmos atores e principalmente o mesmo texto que foi por vídeo para o governo do estado, para o PROAC e também aqui para a Prefeitura de Santos. Essas coisas não podem acontecer. O direito, a liberdade de expressão é sagrada. As ditaduras, o fascismo, as tiranias começam assim. Foi assim com Hitler. As pessoas foram sendo caladas. E é por esta necessidade de garantir a democracia e a liberdade de expressão que nós estamos aqui fazendo esse depoimento. Sim, sempre a liberdade de expressão. Só a cultura é revolucionária. E mais uma pergunta, a praça pública é pública? A praça pública tem que ser pública. A praça pública é das pessoas, assim como o espaço aéreo. Assim também como todas as situações onde nós sabemos o ser humano, o cidadão que paga imposto, o cidadão que mora numa cidade tem direito de ocupar. Então, nenhuma polícia pode ser política. Ela tem sim que fazer o seu papel, mas jamais entrar no mérito de um texto, que foi o que aconteceu com a Blitz. Estamos aqui para resistir.